Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do canal. Hoje é um encontro muito especial. Eu estou aqui no Rio de Janeiro e estou aqui na casa do meu amigo Luiz Eduardo Soares, uma figura tão importante nesse momento que a gente está vivendo de país, pela sua capacidade intelectual, mas também pela sua experiência. Luiz Eduardo, talvez a única pessoa no Brasil que tenha tido a experiência de trabalhar nessa área de segurança pública no âmbito municipal, estadual e federal, né? Então você traz uma experiência de vida muito importante para esse momento que a gente está vivendo de país. E eu fiquei muito interessado em ter essa conversa com você hoje, principalmente no começo desse ano de 2020, ou seja, já com o primeiro ano de governo fechado, né? Porque uma das grandes bandeiras do governo tem sido essa bandeira de ter derrubado todos os índices de criminalidade do país, porque isso é uma prova de que essa política mais agressiva, autoritária, de embate, de combate também, ela tem frutos que são frutos positivos e que rapidamente já estão sendo mostrados pelo governo. E eu queria ouvir um pouco de você o quanto dessa queda de criminalidade, ou até gosto de dizer o seguinte, de queda das estatísticas, né? Porque uma coisa são os números, outra coisa é a criminalidade que existe, o quanto disso é real, não é real, o quanto disso é mérito desse governo ou não é mérito desse governo, enfim, pegar uma visão geral. Mas em primeiro lugar, falar dessa felicidade de estar aqui ao seu lado. Você é uma figura que eu admiro demais aí como pessoa e como profissional da área também. Obrigado, Eduardo, prazer é todo meu. E você sabe que isso é recíproco, né? Eu acompanho seu canal, então sou parte ali da tribo que te segue, que aprende com você sempre. Então é um prazer muito grande. E de fato essa é uma questão que tem sido posta muitas e muitas vezes, porque as pessoas estão perplexas. Seria possível de fato que um governo, por mais extraordinário que fosse, produzisse assim efeitos tão maravilhosos em tão pouco tempo? Então, de que se trata? Eu costumo dizer que no jogo da política, infelizmente, os governos buscam se apropriar de leituras, de interpretações de resultados que lhes favoreçam. Então isso faz parte do jogo, ainda que seja pouco honesto, ainda que seja lamentável, mas é desse jogo. Pior é quando a gente vê pessoas com formação universitária, cidadãos independentes, supostamente, ou jornalistas, que aceitam acriticamente informações passadas assim com essa superfluidade, superficialidade e dessa maneira ufanista, não é? Nós precisamos olhar esses números com um mínimo de prudência, cuidado e com algum rigor. E eu vou citar alguns dados que são oriundos dos relatórios do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essas análises foram antecipadas já por Renato Sérgio Lima, que é diretor do Fórum, em entrevistas várias que ele tem dado, inclusive ao Estadão no dia 2 de janeiro. Portanto, são dados reconhecidos e essa é uma análise já compartilhada publicamente, mas é preciso que nós contribuamos para difundi-la, não é? Havia já uma tendência de redução dos homicídios dolosos. Nós estamos falando dos homicídios dolosos em particular. Isso, aliás, sem querer te interromper, mas é uma coisa importantíssima, né? Porque existe quase que um reducionismo, né? Ou seja, a questão de segurança pública no Brasil é o número de homicídios dolosos. E a gente sabe que segurança pública é algo muito maior do que o número de pessoas que foram mortas através dessa categoria de crime, digamos assim. Mas o que o governo tem dito que foi uma redução drástica da criminalidade no Brasil, é muito importante ficar claro, é a redução do número de homicídios dolosos que aconteceu de 2018 para 2019. É esse o dado que o governo tem usado muito. Mas digamos que se esse dado, essa interpretação oferecida dos dados fosse verdadeira, nós deveríamos inclusive aplaudir o governo, claro, porque esse é o crime mais grave, claro, o crime letal, portanto se justificaria a celebração. Lógico. Mas não se trata nem disso. Portanto, nós tínhamos uma tendência de queda que já se verificava desde 2014, 2015, 2016, há uma expansão
dessa redução de homicídios, então essa tendência positiva já se expandira para outros estados, 15, 16 estados já por aí. Em 2018, 24 estados já tinham apresentado redução nas suas taxas de homicídio, o que finalmente impactara o dado nacional agregado. Portanto, nós tivemos, pela primeira vez em muitos anos, uma queda no número total dos homicídios, mas nós estamos falando de 65 mil, 55 mil, agora talvez 50 mil, portanto, números estratosféricos, números trágicos. 50 mil foram os americanos mortos em toda a guerra do Vietnã. Então, se esse ano, se em 2019 nós tivemos efetivamente 50 mil mortos, assassinados, isso não é dado para comemorar, é de fato um dado dramático. Mas, de qualquer forma, é preciso que nós compreendamos que havia essa tendência que agora se nacionalizou e, portanto, não há surpresa nenhuma, isso era mais do que esperado pela mera projeção dos dados anteriores. E se é assim, nada tem a ver com esse governo e não tem a ver sequer com políticas nacionais, não necessariamente, porque as hipóteses com as quais os pesquisadores têm trabalhado apontam na direção de políticas estaduais que há muito tempo vão se tornando mais consistentes, que apostavam na integração entre instituições, no investimento de inteligência, e além disso se tem observado também mudanças nas relações, ou nas formas de relacionamento e de disputa entre agências criminais, entre grupos criminosos, entre organizações criminosas. Nós sabemos que quando há essa mudança de postura ou mudança de relação das formas de disputa, por exemplo, há um impacto que pode ser positivo na redução de homicídios. Por exemplo, em São Paulo, desde do início do século XXI, quando nós tivemos, a partir da metade da primeira década, quando o PCC muda a sua forma de se relacionar com o homicídio, impondo uma retração àquelas decisões que eram corriqueiras de assassinato generalizado, de grupos antagônicos, etc., e passa a adotar princípios de organização interna que impõem a subordinação de uma decisão individual a um crivo superior, seletivo, quase como um tribunal. Uma espécie de um tribunal da sua direção, etc. Se impõe, então, um óbice à prática do homicídio. Há uma redução, porque não interessa a ninguém chamar a atenção da polícia, dificultar as negociações corruptas com a polícia e, portanto, o PCC começa a se expandir, se fortalecer, se ampliar, inclusive se espalhar pelo Brasil, na medida em que adota postura mais racional, organizada, administrativamente mais bem conduzido, uma mentalidade mais empresarial, digamos assim, e menos selvagem, explosiva, menos irracional, por assim dizer. Isso impacta o número de homicídios em São Paulo, é um dos fatores fundamentais. Isso deve estar acontecendo, segundo as primeiras análises, em várias partes do país. Às vezes a mudança da distribuição geopolítica dos territórios atribuídos a cada facção, e isso não necessariamente significa que o crime esteja sendo reduzido. Ele pode estar se fortalecendo, se organizando melhor, mas o impacto nos efeitos visíveis perceptíveis é um impacto positivo na redução de homicídio. O fato é que isso é tudo objeto de pesquisa, esses dados agora vão ser examinados, nós vamos precisar combinar as variáveis, mas de modo algum tem a ver com esse governo, de forma, não há nenhuma razão para isso. Qual foi a grande política de Bolsonaro e de Moro? Flexibilização no acesso às armas. E o que é que nós sabemos? Armas e munições. E o que nós sabemos sobre isso? O Daniel Cerqueira, um dos principais pesquisadores nessa área, já demonstrou que a cada 1% adicionado de armas em circulação no país, mais 2% de homicídios. Então, se nós temos flexibilização no acesso às armas, a médio prazo... Nós podemos estar criando uma bomba de efeito retardado, o acesso às munições também flexibilizado. Isso possivelmente vai trazer problemas muito graves. E qual o impacto, afinal de contas, de Bolsonaro e Moro na criminalidade? O que é mais perceptível? O aumento explosivo da violência policial letal. Isso é muito perceptível no Rio de Janeiro. Nós temos ali o observatório dirigido pela professora Silvia Ramos, por exemplo, que tem nos mostrado mês a mês como vem crescendo a violência policial letal. Nós tivemos até novembro um recorde histórico, ultrapassando em mais de 16%, inclusive, o dado que já era recordista, já era histórico, de 2018, período da intervenção militar. Pois agora, sob Witzel, nós tivemos 1.686 casos de mortes provocadas por ações policiais até
novembro. Esse número ainda vai crescer. Isso é então, recorde histórico. Vamos só repetir. No ano passado, no Rio de 2019, Janeiro, de janeiro a novembro, quantas mortes causadas por ações policiais? 1.686. Recorde histórico. Recorde absoluto, recorde histórico, sendo que isso corresponde a 40% dos homicídios que ocorreram na capital do estado do Rio de Janeiro. Isso corresponde a mais de 30% do que aconteceu no interior. Isso corresponde a quase 55% em algumas regiões. Para usar a expressão de um amigo nosso, Pedro Abramovay, tem havido uma estatização da criminalidade letal. O Estado agora substitui os que perpetravam homicídios e as polícias que estão, de fato, ocupando o lugar de protagonista no crime mais grave, no homicídio doloso. E, portanto, isso é absolutamente escandaloso. Isso é fruto do quê? Da espécie de autorização direta e indireta que provém do governo federal, via Bolsonaro, com as suas brincadeiras coreográficas patéticas, estúpidas, que estimulam a violência, e em particular a violência letal dos policiais na ponta, porque eles se sentem autorizados, estimulados, empoderados para fazer como o presidente, matar, com a política do governo do Estado, né, que convoca, estimula exatamente esse mesmo tipo de procedimento de prática, com anuência tácita, velada ou cumplicidade explícita aqui e ali de setores do Ministério Público e da Justiça, porque essas coisas não acontecem no espaço Agora, sideral. essa interpretação errada, ela não pode ser extremamente perigosa no seguinte sentido. Existe uma coisa que a gente estuda em economia, que é a falácia da relação de causa e efeito, né? Com hoc ergo propter hoc, ou seja, por causa disso, aquilo. Ou seja, a gente faz uma associação que não existe e cria uma correlação que não existe e passa a tentar explicar o segundo evento por causa do primeiro e acaba estimulando o primeiro, achando que vai ter um efeito no segundo, e no final a gente causa assim um problema enorme. Colocando de uma maneira prática, o governo diz que tem que ser mais autoritário, que a polícia tem que matar mesmo, que tem que ir para confronto, que pegou com um fuzil na mão tem que atirar para matar e etc. Então esse é o discurso do governo. Por causa de medidas que foram tomadas muito antes de existir esse governo, as estatísticas criminais começam a cair agora. Faz-se uma relação de causa e efeito entre esse discurso do governo de enfrentamento, de letalidade policial e etc., e a queda dessa criminalidade, das estatísticas. Isso não pode estimular nesse ano, por exemplo, ser pior ainda o caso? Ou seja, já que a gente enfrentou, matou bandido, usando o discurso do próprio governo, a criminalidade caiu, então criamos uma relação de causa e efeito, já sabemos como fazer cair mais ainda os homicídios. Vamos para mais enfrentamento, vamos para mais morte de quem tiver com um fuzil na mão, vamos para mais tiro na favela sem olhar para onde a gente está olhando. Em 2020 não pode ser, eu usei 2019, 2020 não pode ser um ano pior do que 2019 se a gente seguir nessa linha de achar que o motivo dessa redução de criminalidade é a política de enfrentamento? Claro que sim, evidente. E se nós fizermos aí a observação mais cuidadosa, nós vamos verificar que os estados nos quais tem havido redução mais significativa dos homicídios são aqueles nos quais nós não verificamos aumento, ao contrário, da violência policial letal. Ceará, Distrito Federal, por exemplo, Minas Gerais, são casos notáveis nos quais não há absolutamente essa correlação, ao contrário, as curvas se cruzam. Nós não temos essa evidência no Rio de Janeiro de modo algum. Então, a ação, aliás, se violência policial letal fosse causa para a redução de criminalidade e de homicídio em particular, o Rio de Janeiro teria uma paz, uma harmonia perfeita, porque há décadas nós adotamos essa política. O que o Witzel fez foi simplesmente intensificar essas práticas, digamos, liberando os policiais e os estimulando a recorrerem a esses recursos extralegais. Mas essa é a prática continuada e os resultados nós escolhemos. O outro aspecto, o governador do Rio, por exemplo, tem dito que tem havido queda do número de roubos. Ocorre que as milícias que atuam no Estado sem repressão governamental, elas passam à sombra, inclusive a violência policial letal não se exerce nas áreas sob domínio das milícias, elas não são objeto da ação governamental coercitiva, em absoluto.
O que são as milícias? Ou seja, as milícias não são policiais? combatidas pela Não polícia. são, e as milícias são máfias policiais, compostas por policiais e alguns outros, e que atuam nos territórios tiranicamente sobre comunidades, impondo uma espécie de exação fiscal paralela e ilegal sobre todas as atividades econômicas ali realizadas e que funcionam de fato um poder despótico tremendo. O que é um roubo? É a obtenção ou subtração da propriedade alheia mediante coerção ou ameaça. Isso, através de uma forma ilegal, né? Ou seja, o cara que tem uma carga... Existe uma carga tributária da milícia. O que quer dizer? Tudo de riqueza que circula ou é gerada dentro de uma comunidade carente, um pedaço daquela riqueza tem que ir para a milícia, que é um poder paralelo. Por quê? Porque se estabelece ali uma estrutura de poder que é financiada por essa carga tributária, que eu estou chamando aqui, óbvio, entre aspas, essa carga tributária, porque não é um tributo, mas é um imposto, porque a palavra imposto vem de uma imposição. Aliás, esse talvez seja o melhor exemplo para a gente usar a palavra imposto, né? Imposto à bala. Por que é imposto? Porque se você não pagar, você morre. Nada pode ser mais impositivo do que ter a sua morte em jogo se você não pagar aquilo, né? Então, e isso não é considerado, não é combatido com a mesma veemência que são combatidos outros roubos e crimes. Claro. Né? E quando você então subtrai propriedade alheia mediante coerção, ameaça ou violência, você está roubando. E nós temos centenas de milhares de casos desses cotidianamente. Eles não são computados como roubos. Então é possível dizer que os roubos estão caindo, porque nós temos uma organização criminosa que age à sombra, né, sem que haja qualquer tipo de acompanhamento de vigilância. E, além disso, o sistema penitenciário continua sendo povoado por essa política de encarceramento voraz, que me parece absolutamente irracional também, fruto, por outro lado, da guerra às drogas, que é insana e irracional. Um dia você deveria dedicar um programa a refletir sobre política de drogas, que é absolutamente central para nós. Então nós temos criminalização da pobreza, porque são os negros, os pobres, moradores de territórios vulneráveis, que morrem fruto da violência policial. São eles que morrem também nos conflitos societários, por assim dizer, em que a violência é dinâmica de sociabilidade. São eles que pagam também com a sua liberdade pela política de encarceramento. Então, são eles sempre visados. É engraçado esse negócio de liberdade, você falou, porque as pessoas gostam de falar assim, não porque liberalismo econômico, né? As pessoas têm que ter garantidos os seus direitos individuais e por isso que a gente é a favor de defender a propriedade privada, defender isso e aquilo. Você sabe que eu costumo falar o seguinte, e eu gosto de usar o exemplo de Cuba, porque as pessoas ouvem a palavra Cuba, começa a ter arrepio, tremelique, comunista, socialista, etc. E eu uso exatamente para incomodar por causa disso. Eu falo o seguinte, quem que você acha que tem mais liberdade? O cara que mora na comunidade carente aqui no Brasil, que tem hora para poder entrar na comunidade, tem hora que ele pode sair, é obrigado a contratar o serviço de gás e de net só do fulano ou do cicrano, só pode trabalhar naquele emprego que é permitido ele trabalhar, ou porque as condições econômicas só permitem aquele emprego, ou porque a comunidade ali é comandada por alguém que só permite que ele tenha esse emprego, ou o cara que mora em Cuba. Eu digo o seguinte, com certeza o cara que mora em Cuba tem mais liberdade do que o cara que mora numa comunidade que é dominada pela milícia. Então, liberdade, gente, é algo que vai muito além dessa história de aqui o neoliberalismo, aqui as equações de Hayek, de Mises, os conceitos de Friedman. A gente tem que pensar a liberdade como uma coisa muito maior do que só essa garantia da propriedade, só essa garantia dos direitos de cada um poder ter o seu próprio negócio, etc., quando isso passa muito longe da realidade da pessoa mais pobre. Isso é discussão de classe média alta, quando a maior parte do Brasil é de classe média média para baixo. Você tem 80% das pessoas no Brasil com uma renda familiar abaixo de R$5.000. Entendeu? E quem tem uma renda familiar de abaixo de menos de R$5.000 não tem nenhum filho em escola particular, não tem ninguém com plano de saúde em casa, não tem nenhuma dessas liberdades que são as liberdades que as pessoas tentam brigar nesse modelo neoliberal. Agora, eu queria te fazer uma pergunta antes da gente terminar, que não tem muito a ver. Eu quero te fazer uma, mas... Então tá bom, então cada um tem mais essa pergunta, que é o seguinte. Eu estava vendo os planos do governo e ele tem feito isso, de dar essa anistia aos grileiros no Brasil, ou seja, as pessoas que fizeram grilagem de terra. O que é grilagem de terra? Você rouba
a terra ou de colonos, ou de indígenas, ou de outras comunidades, falsifica os documentos, e aí ao falsificar, e daí que vem o termo grilagem, né? Você tinha um esquema para produzir documentos falsos, botava dentro de uma caixa, colocava grilos dentro da caixa, a urina dos grilos fazia o documento ficar amarelado, parecia antigo, e você ia lá e roubava a terra dos antigos donos. Então isso é um roubo de propriedade absolutamente no sentido da palavra de roubo. E esse governo é a favor de se dar um indulto a essas pessoas e falar o seguinte: olha só, vamos olhar daqui para frente, entendeu? Vamos ver o que cada um diz que tem de terra hoje para a gente acabar com essa confusão. E eu digo o seguinte: você é uma pessoa que sempre foi muito criticada por falar o seguinte: olha só, as pessoas que já estiveram no tráfico, não sei o quê, e querem mudar de vida, se hoje elas têm uma condição de não terem sido condenadas, se hoje elas têm uma condição de não estarem com nenhum processo nas costas, etc., vamos fazer o seguinte: vamos dar uma condição para esse cara mudar de vida, vamos olhar o daqui para frente e permitir que esse cara tenha uma vida melhor. As pessoas te criticam pra caramba. Por que o pobre não pode pegar daqui pra frente e resolver ter uma vida melhor? E o bandido de latifúndios que rouba terra, que mata um monte de gente, mata índio, mata colono, mata o cara, ele tem direito a ter esse indulto? Por que você acha que as pessoas olham de uma maneira tão diferente assim? Olhar para o pobre é falar assim: é querer estimular vagabundo, e olhar para o rico que tem latifúndio é querer ajudar o agronegócio a se desenvolver e o Brasil poder cumprir o seu potencial de potência econômica. Por que você acha que é tão diferente isso? Eu acho que quem está fazendo isso sabe o que está fazendo perfeitamente. Nós temos esse governo aliado às elites brasileiras, elites econômicas, capital financeiro em particular, em aliança com o agronegócio, que inclui os segmentos predatórios, criminosos, que são corresponsáveis pela destruição do meio ambiente, gerando a crise climática e, sobretudo, pela erradicação, pelo assassinato histórico, que para nós é trágico, das sociedades indígenas. Se há alguma coisa que é irreversível e que, portanto, é urgente e cuja dramaticidade deve ser enfatizada com o máximo de intensidade, e você, eu acho que é testemunha disso, né? Eu já vi o vídeo seu em que você está na comunidade tendo a experiência de ser ameaçada, vítima de todo tipo de coerção. São as sociedades originárias, são as sociedades tradicionais, quilombolas e as sociedades indígenas. O que está havendo no Brasil é uma devastação, que não é só ambiental. E isso é irreversível. Nós vamos destruir centenas de nações indígenas, sociedades indígenas com suas culturas, e não há recuperação possível. E com indultos que são estímulos à predação, à brutalidade e à violência. Por que a gente consegue conviver com isso como sociedade, aceitar o intolerável? Eu acho que as pessoas não têm noção do que está acontecendo, por isso o seu trabalho é importante. Não tem noção. As que estão vivendo aquilo compartilham aquelas informações e os sentimentos e os valores. Não há como aceitar e tolerar os que sofrem essa brutalidade. Mas o Brasil distante dessa ponta não tem noção. Ouve no rádio, vê na mídia as informações gerais, a anistia não. Papo de ambientalista. Isso é neutralizado na sua dramaticidade. Se as pessoas conhecessem as histórias dos indivíduos, dos grupos, das sociedades e do nível de brutalidade desses assassinos, desses criminosos que estão devastando a Amazônia e outras áreas, haveria certamente uma imensa maioria empaticamente ligada aos que resistem a essa violência. Não haveria como o governo sustentar esse tipo de brutalidade. Agora, a pergunta que eu ia te fazer, Eduardo, é a seguinte: se você diz que é um governo contra o crime e que desenvolve e aplica políticas de segurança pública contra o crime, como é que você pode apostar na ampliação do encarceramento? A taxa de encarceramento nossa é a maior do mundo, a taxa de crescimento do encarceramento no Brasil é a maior do mundo. Nós já temos mais de 800 mil presos e desde 2002 essa taxa tem se destacado mundialmente, pois o governo aposta na intensificação desse processo. Vocês vão prender mais gente. Mais gente. E agora por mais tempo, reduzindo as oportunidades de saída, etc. Bom, se é assim, se ele é contra o crime,
como é que se explica que o sistema penitenciário continue sendo controlado pelas facções criminosas, pelo crime organizado? Porque, nesse caso, o crescimento do encarceramento significa fortalecimento das facções, porque para sobreviver no sistema, se ele é dominado pelas facções, é preciso render-se a elas, prestar a elas lealdade, inscrever-se e se organizar nas facções criminosas para sobreviver. Então nós estamos aumentando, oferecendo força de trabalho, juventude para as facções criminosas. Como é que se associa a ideia de que você é contra o crime e, ao mesmo tempo, você encarcera em números crescentes e entrega o sistema penitenciário para as facções criminosas para colher lá na frente a tempestade da insegurança? E nós estamos destruindo a juventude, não qualquer, jovens negros, jovens pobres, para contratar a violência futura. Esse é o preço da destruição de uma geração. Isso pode ser chamado política de segurança e ainda tem a petulância de dizer que ela está dando certo, que tem havido redução da criminalidade e as milícias prosperando, se infiltrando na política, controlando governos, agindo à margem da justiça, do Ministério Público e do Executivo, e tendo presença no Distrito Federal, no Planalto Central. Os vínculos com a família Bolsonaro são mais do que conhecidos. Os estímulos a torturadores, exaltação de bandidos milicianos que são condecorados, que trabalham junto à família. Nós toleramos isso, convivemos com isso, e depois temos a petulância de dizer que há uma política de segurança em curso e que é a flexibilização do acesso às armas, o incremento de encarceramento. Isso eu ia dizer que é brincadeira, mas é uma palavra leviana para se aplicar no caso, né? Isso aí merece outro tipo de qualificação. Isso é absolutamente absurdo. Essa questão do encarceramento, tem um estudo que eu li uma vez num livro do Elliot Aronson, que é um dos maiores psicólogos sociais americanos, de um caso nos Estados Unidos, se não me engano na Flórida, onde passou uma lei e eles, quando passaram a lei, eles não se tocaram que ao passar a lei isso teria um efeito no número enorme de pessoas que estavam presas que teriam que ser soltas por causa dessa lei que tinha passado. Então eles puderam fazer um estudo comparando com outros estados de pessoas que tinham sido soltas no comecinho da pena com outras que tinham cumprido a pena inteira dentro do sistema penitenciário e olhar a reincidência de crime desses dois grupos, né? Você pode ter um estudo estatístico real e com significância. A volta à criminalidade daqueles que foram soltos no comecinho da pena era muito menor do que aqueles que cumpriram a pena inteira, porque a penitenciária acabava funcionando como uma universidade do crime ali, porque as pessoas que estavam lá dentro não tinham outra opção senão, enfim, se tornarem mais criminosas ao longo desse período lá. E eu imagino que o sistema penitenciário no Brasil deva ser ainda mais danoso às pessoas do que é o sistema penitenciário americano. Então, é um absurdo imaginar que no Brasil a gente vá fazer com um sistema penitenciário que vá prendendo cada vez mais e mais pessoas, um país que tem uma capacidade de promover uma paz social cada vez maior, né? Isso é absolutamente ilógico e só quem gosta de assistir filme de bang bang achando que aquilo ali vai ser a solução do problema de segurança pública do país, ou seja, ou você mata ou você prende e deixa preso pro resto da vida, esse tipo de pessoa que acha que essa é a solução do país. Mas tudo isso que você falou enfim, é muito triste porque foi a narrativa que foi passada para as pessoas e que atualmente é a narrativa dominante. Ou seja, a maior parte da população brasileira realmente acredita que a solução do nosso país é matar bandido, né? Prender as pessoas que cometem qualquer tipo de delito na rua, e as pessoas se tornando muito pouco empáticas à realidade que essas pessoas vivem. Eu gosto de dar um exemplo, tem um amigo da família que sempre falava que é o seguinte: esse negócio de maconha, esses moleques tem que tudo prender, dar uma surra para eles aprenderem, não sei, até o dia que o filho deles foi pego com uma trouxinha de maconha e foi parar num presídio aqui do Rio de Janeiro. E aí eles ficaram desesperados, né? Pô, e agora, meu filho, o que vai acontecer, etc. E se tornaram empáticos, né? Então acho que falta muito para as pessoas que defendem esse tipo de atitude da polícia, né? Essa atitude de ou matar, ou prender, ou etc., entender um pouco mais
o que significa esse ou matar ou prender, né? Posso usar mais um minutinho ainda para te dar mais um argumento. Eu costumo repetir como um mantra, mas eu às vezes me sinto mesmo como se fosse assim, o sacerdote, aquele sujeito que entra nos ônibus, no metrô, sim, e repete a mesma cantilena, água mole, pedra dura, etc. Mas veja só, se funcionasse essa receita da brutalidade policial e do encarceramento, o Rio seria o paraíso. Porque é essa política, eu já tinha dito isso e reitero. Né? Aliás, no país nós tivemos experiência ao longo de décadas e o resultado é esse que nós estamos colhendo. Então o ponto de partida é, não está dando certo o que se pratica no país há tantos anos. E o que hoje se faz é o que se fazia, com variações, é claro, o que se fazia de forma intensificada. Essa é a primeira questão. Mas indo muito objetivamente, usando a minha experiência direta para compartilhar com espectadores nossos a realidade que nós vivemos no Rio de Janeiro. E eu costumo dizer, imaginando a Dona Maria, o seu João, que são os nossos interlocutores. Você imagina a mãe, e eu já ouvi tantas vezes que diz assim, Luiz Eduardo, eu quero que se dane, eu quero que esses seus valores, que bandeiras de direitos humanos, que isso tudo se dane, eu quero meu filho vivo em casa. Hoje eu quero que ele chegue vivo, e o resto que se dane. Eu até reconheço que seria muito bonito se nós pudéssemos aplicar os direitos humanos, os valores religiosos tradicionais, o respeito à pessoa humana. Até respeito isso. Mas o que importa, em primeiro lugar, é a vida do meu filho. Tá? E a gente tem de reconhecer que isso fala mais alto mesmo, para qualquer mãe, qualquer pai. A gente tem de reconhecer que isso tem sentido para essas pessoas. Elas não querem discutir filosofia, elas querem, de fato, esse resultado. E eu digo o seguinte, Dona Maria, seu João, então se a senhora aposta nessa linha, que é a que tem sido adotada, o que acontece? A autoridade acaba dando liberdade policial na ponta para matar, extrajudicialmente. É disso que se trata, tá certo? Bom, quando a autoridade superior dá liberdade ao policial na ponta para matar, dá-lhe também, indiretamente, liberdade para não fazê-lo, não matar. O que significa isso? Significa que ele pode negociar, matar ou não matar. Negociar a vida. E a vida tem um valor inestimável, é a moeda que mais se inflaciona, não é? Você pode imaginar um valor superior? Não tem. Então, eu estou aqui, posso te matar, não me custa nada, não vai custar nada nem a minha carreira, não vai haver nenhum tipo de risco para mim, eu posso te eliminar, mas posso não fazê-lo. Quanto é que você me dá para isso? Tudo que você tiver. Bom, a partir daí, vão se criando nichos, grupos, segmentos policiais que se afastam propriamente da instituição, porque todas essas práticas são autorizadas institucionalmente, mas são paralegais, então se dão à margem da instituição, e nós temos o crescimento da indisciplina. Isso que se faz em nome da ordem gera desordem na prática. Esses segmentos se autonomizam, começam a agir em conjunto para negociar a vida, nesse mercado da sobrevivência, quase na... Ou seja, vamos lucrar com o nosso direito de poder escolher quem vive e quem morre. Exatamente. Então, os senhores da vida e da morte se organizam em grupos, esses grupos começam a agir como esquadrões da morte, como seguranças privadas informais e legais, e isso nos leva à questão da segurança informal e ilegal, que é uma das questões decisivas que se compreende na segurança pública e nunca é objeto de nenhuma reflexão pública, e, por fim, elas se organizam de uma maneira mais estruturada nas milícias. As milícias têm várias origens, mas uma delas é a política da violência policial, que acaba instaurando esse tipo de comportamento e de segmentação e de organização, né, com os baronatos feudais, entre aspas, que se tornam autônomos e que atuam sobre comunidades e sobre territórios. As milícias são filhas bastardas desse tipo de política. Então, Dona Maria, seu João, concluindo, vejam só, a senhora queria a polícia mais digamos, efetiva, e por isso agressiva mesmo, por isso violenta, para produzir esses efeitos que a senhora desejava. Né? E o que a senhora colheu com isso? Menos polícia, porque há menos instituição, menos ordem, mais corrupção policial, mais indissociabilidade entre polícia e crime, né? E, portanto, mais insegurança. Essa política no Rio de Janeiro é um dos lastros das origens, das raízes, das fontes das milícias, da putrefação, da degradação institucional que nós vivemos, da corrupção avassaladora
nas polícias, que tornam os segmentos policiais indissociáveis do crime. E isso é o que a gente colhe, é a tempestade venenosa, tóxica que a gente colhe com esse tipo de orientação que supostamente é mais efetiva. E nós continuamos caminhando nessa direção. Uma última pergunta, 30 segundos na resposta. Os países do mundo que têm uma situação de maior segurança, paz social, de menor criminalidade, são os países onde os policiais mais matam, mais enfrentam, mais atiram, ou são os países onde os policiais têm outro tipo de atitude? Você respondeu, Eduardo, tem outro tipo de atitude. Nós estamos falando de democracias, não estamos falando de totalitarismo, que lá nós nem podemos falar em segurança pública, né, de estrito senso. Mas é claro que são os países em que as polícias são parceiras, companheiras, são confiáveis, respeitáveis, e elas se submetem a controles externos, são valorizadas profissionalmente, as profissionais, em que a sociedade pode compartilhar informações, confiar, né? E esse é um caminho tão distante do nosso. Isso tem a ver com a história, com o racismo estrutural no Brasil e com as desigualdades tão profundas que são sempre o seu tema, com razão, prioritário. Beleza. Então acho bacana a gente ter podido tocar num assunto tão assim na mídia hoje em dia, ou seja, um governo que diz que o primeiro ano foi de muito sucesso e ele usa dois principais argumentos. Não tivemos caso nenhum de corrupção, esse eu acho que é até divertido falar, né? Porque se não teve caso nenhum de corrupção, ou ele está ignorando todos que teve, ou se realmente não teve caso nenhum é porque esse governo parou de lutar contra a corrupção, porque você não é tolo de imaginar que em 2019 não teve nenhum caso de corrupção no Brasil. Então se o governo não achou nenhum é porque ele não sabe procurar. E outro negócio que ele gosta de falar é essa história de que diminuiu demais a criminalidade porque o que ele fez foi muito eficaz. E sobre isso a gente pôde ter uma aula aqui com um dos maiores especialistas, não só do Brasil, mas no mundo, por causa da experiência que teve ao longo da sua trajetória profissional aí, o Luiz Eduardo Soares, meu amigo. Muito obrigado por me receber na sua casa e por dar essa aula para a turma toda aqui. Um abraço. Um abraço, Eduardo. Até o próximo vídeo.